Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindo. Este é Washington Fora de Horas, nesta manhã de chuva aqui na área de Washington. Hoje é 29 de outubro de 2020 e convosco para os próximos 30 minutos para notícias do mundo e, acima de tudo, de África. Está convosco, Ana Guedes. E vamos ter em destaque Angola, declarações feitas pelo presidente João Lourenço relativamente à questão da manifestação deste passado fim de semana. Falaremos também de Moçambique, onde agora não se podem fazer imagens de deslocados de Cabo Delgado. Falaremos também de pressões sobre as Nações Unidas relativamente ao ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, que se encontra nas instalações das Nações Unidas, na Guiné-Bissau. E falaremos também da reta final da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos, para além do ataque que hoje ocorreu em Nice, uma cidade francesa no sul da França. Mas vamos começar exatamente com Angola. Angola, onde o presidente angolano reiterou hoje o direito à manifestação, mas considerou que a UNITA, o maior partido da oposição angolana, deve assumir todas as consequências dos seus atos de responsabilidade, de irresponsabilidade, no possível aumento dos casos de Covid-19. João Lourenço, que falava na abertura da reunião do Comitê Central do MPLA, comentava os acontecimentos da manifestação de sábado em Luanda e disse que os angolanos têm o direito de reunião e de manifestação. Contudo, reiterou, e citamos, o seu pleno usufruto fica temporariamente condicionado através do decreto presidencial de estado da calamidade pública para evitar a grave ameaça de propagação e contaminação de Covid-19. Para o chefe de Estado angolano, o envolvimento direto da UNITA e dos seus deputados à Assembleia Nacional é, citamos, reprovável e deve merecer o mais veemente repúdio da sociedade angolana, que não pode permitir que partidos políticos que têm assento parlamentar incitem os jovens e a população à desobediência civil. A UNITA prosseguiu, João Lourenço deve assumir todas as consequências dos seus atos de irresponsabilidade que podem contribuir para o aumento acentuado de novos casos de contaminação por Covid-19. Disse João Lourenço em referir à atuação da polícia muito criticada pelos ativistas. Entretanto, o Tribunal Provincial de Luanda tem até amanhã para decidir o que fazer com os 103 detidos no sábado, durante a manifestação que foi reprimida pela polícia, que pretendiam protestar contra o desemprego e a favor das eleições autárquicas. Portanto, a decisão de uma data para a realização das eleições autárquicas. Fontes seguras indicaram à Voz da América que até ao final da noite de ontem apenas 33 detidos tinham sido ouvidos, faltando desta forma 70 outros. 2 meninas e um menor de idade já foram colocados em liberdade por termo de identidade e residência, mas não estão, contudo, ilibados de responder no processo. Os advogados de defesa falam em entrar com um processo de habeas corpus no Supremo Tribunal, como forma de proteger as liberdades dos ativistas, e outro processo também contra o Estado angolano, pelas violações dos direitos dos detidos. O deputado e secretário da UNITA em Luanda, Nelito Iquiqui, denunciou nesta quinta-feira dificuldades para contactar os detidos. Ainda em Angola, no Ambo, pelo menos 9 pessoas foram feridas ontem à noite numa operação policial que reprimiu uma vigília organizada por militantes da Jura, Movimento Juvenil da UNITA, em solidariedade com os ativistas detidos em Luanda. Ao descrever o que chama de terrorismo, a Polícia Nacional, o deputado da UNITA, Eduardo Dumba, apontou para 3 feridos em estado grave, vítimas de mordeduras de cães e de cacetetes, ao passo que o Comando Provincial refere que um efetivo seu foi agredido pelos manifestantes. O parlamentar acrescenta que a vigília foi anunciada a várias instituições, entre as quais a Procuradoria-Geral da República. Mais de 100 polícias foram enviados para o local para dispararem para dispersar a vigília. O porta-voz do Comando Provincial da Polícia no Ambo, o superintendente-chefe Martim Cavita, explica que os promotores da atividade atropelaram normas constitucionais mormente em relação ao local, ao tempo do anúncio, e admitiu mais feridos. Em Benguela, pelas mesmas causas, jovens ativistas continuam a efetuar vigílias, num cenário apontado como antecâmara para a manifestação prevista agora para 11 de novembro. Portanto, isto de notícias de Angola. Vamos agora para notícias de Moçambique. Moçambique
onde o exército disse que matou terroristas, portanto, os insurgentes em Cabo Delgado. O ministro do Interior, Hamada Miquidade, anunciou hoje a morte de 22 insurgentes que ele apelida de terroristas pelas forças de defesa e segurança, isto nos últimos 3 dias em Cabo Delgado. O ministro acrescentou que o exército continua a realizar operações cirúrgicas contra os terroristas, inserindo a sua ação sobre bases de acampamentos terroristas. A Hamada Miquidade lamentou a deslocação de cidadãos das zonas de conflito, mas considera que é uma ação necessária para a sua segurança. Enquanto isso, a polícia em Pemba, Cabo Delgado, impede agora a captura de imagens de milhares de deslocados da insurgência, alegadamente para evitar a divulgação de uma imagem negativa do que se passa naquela província. A publicação Carta de Moçambique diz que a atitude surpreende a muitos, tendo em conta que, anteriormente, a partilha dessas imagens permitia ao mundo ter uma dimensão real da situação provocada pela insurgência naquela província rica em gás natural. Nas últimas semanas, pelo menos 10.000 pessoas chegaram a Pemba na esperança de encontrarem ali sossego, face aos ataques frequentes de um grupo de insurgentes que já matou mais de 1.500 pessoas em 3 anos. Antes desta nova onda, outros tantos milhares haviam chegado a Pemba ou outros locais considerados por eles mais seguros. O governo diz que há 435.000 deslocados. Entretanto, as autoridades em Maputo admitiram hoje pela primeira vez o uso de mercenários na luta contra os insurgentos. O ministro do Interior, Hamada Miquidade, disse que o recurso a consultores de segurança, como ele chamou, deriva do facto de o país não ter capacidade de combater terroristas. E vamos agora até a Guiné-Bissau, onde o advogado do ex-primeiro-ministro admitiu pressões sobre as Nações Unidas. Luís Vaz Martins, o advogado, admitiu hoje que algumas agências da ONU na Guiné-Bissau podem estar a ser pressionadas para entregarem o ex-primeiro-ministro Aristides Gomes, que se encontra refugiado nas instalações da ONU em Bissau desde fevereiro último. Aristides Gomes tem sido acusado pela justiça guineense de ter alegadamente cometido crimes económicos e peculato durante o período em que liderou o governo guineense, mas os seus advogados sempre negaram as alegações. Martins acusa o magistrado Juscelino Pereira de tentar forjar um suposto despacho em que atribuía a decisão ao Tribunal da Relação, em como Aristides Gomes estava com uma medida de coação que o obriga a não se ausentar do país, com risco de fuga por ter dupla nacionalidade, guineense e francesa. O presidente do Tribunal da Relação desmentiu que aquela instância tenha produzido qualquer despacho nesse sentido e esclareceu que não existe nenhum processo em curso contra Aristides Gomes naquele tribunal. O coletivo de advogados que defende Aristides Gomes apresentou hoje uma queixa-crime contra Juscelino Pereira, a quem acusam de falsificação, prevaricação, usurpação de função pública, sequestro e mais crimes. Luís Vaz Martins disse aos jornalistas que aguardam que o Ministério Público atue contra o magistrado, mas se não o fizer, admitem avançar para outras instâncias judiciais, tanto no país como no estrangeiro. E vamos agora à França, neste Washington fora de horas, nesta manhã de quinta-feira chuvosa aqui em Washington. Vamos falar de um ataque com uma faca que deixou 3 mortos, vários feridos, na manhã desta quinta-feira na Basílica Notre-Dame da cidade de Nice, no sueste do país. Em Avignon, um homem foi morto depois de ter ameaçado autoridades com uma faca, ter ameaçado polícias, de facto, com uma faca. No ataque em Nice, entretanto, uma mulher foi decapitada e o suspeito foi detido e encontra-se internado em estado grave. O presidente da Câmara da cidade classificou o ataque como terroristas e disse que o homem gritava Allahu Akbar, Deus é grande em árabe. É tempo de a França se exonerar das leis da paz de forma a limpar o fascismo islâmico do nosso território, disse o autarca, acrescentando que as vítimas tinham sido mortas de uma forma horrível. Entretanto, em Avignon, agentes da polícia abateram um homem que com uma faca ameaçava agentes policiais, depois também de ter gritado Deus é grande. A Assembleia Nacional da França interrompeu uma sessão
em que medidas para combater a Covid-19 estavam a ser discutidas e fez então um minuto de silêncio pelos ataques e pelas vítimas, aliás, deste ataque. Na Arábia Saudita, entretanto, e ainda relacionado com a França, um homem foi detido depois de atacar um guarda no exterior da embaixada francesa na cidade de Jeddah. O atacante terá recorrido a um objeto cortante para levar a cabo a agressão, tendo sido depois detido. Segundo a embaixada, o guarda está hospitalizado, mas não corre perigo de vida. O atacante foi detido pelas forças de segurança sauditas imediatamente após o ataque. Aqui nos Estados Unidos, apesar de estar a chover hoje aqui nesta área, fruto de um furacão que avança em direção à costa do Golfo do México, portanto ali ao lado da Flórida, do estado da Flórida, estamos a 5 dias das eleições presidenciais e não só, e as coisas continuam a aquecer em termos de ataques entre os dois candidatos presidenciais, Donald Trump, o atual ocupante da Casa Branca, e Joe Biden, o candidato dos democratas. Os principais candidatos estão hoje concentrados, ou concentram a sua campanha no estado da Flórida, e isto porque em todas as eleições americanas, desde 1996, quem vence a Flórida conquista a presidência. O vencedor recebe 29 dos 270 votos eleitorais que necessita para garantir a eleição. De acordo com uma média das principais sondagens que estão a ser compiladas pelo Real Clear Politics, Donald Trump encontra-se atrás de Joe Biden nos estados do Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, enquanto os dois candidatos estão praticamente empatados na Flórida, onde estão os dois hoje, e na Carolina do Norte. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que os números das sondagens em alguns estados são melhores do que mostram as principais pesquisas, portanto, sondagens, diz ele, feitas também pela sua equipa, e as sondagens que estão a ser divulgadas pela imprensa, diz ele, colocam-no atrás do vice-presidente, o ex-vice-presidente Joe Biden, e não são assim tão más quanto estão a ser divulgadas. As sondagens nacionais mostram, na generalidade, Joe Biden com uma vantagem de 7 a 8 pontos percentuais sobre Donald Trump, mas com cerca de metade dessa margem nos principais estados de campo de batalha, que provavelmente determinarão o resultado do colégio eleitoral, como é os casos da Flórida e Pensilvânia. De acordo com uma média das principais sondagens, Donald Trump está atrás de Biden em Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, mas os dois candidatos estão hoje na Flórida, onde está a chover também. Enquanto isso, os americanos continuam a votar antecipadamente para as presidenciais da próxima terça-feira em número sem precedentes. É um produto de um forte sentimento a favor ou contra os dois principais candidatos presidenciais, e também um desejo de evitar grandes multidões nas secções eleitorais por entre a pandemia do coronavírus. A poucos dias das eleições, neste momento 5 dias, ou 6 se contarmos ainda esta quinta-feira, já votaram cerca de 75 milhões de pessoas, totalizando mais de metade do total dos votos de 2016, que foi de 138,8 milhões de votos. Biden votou ontem em Wilmington, Delaware, enquanto Trump votou no sábado em West Palm Beach, na Flórida. Os especialistas em votação dizem que a participação eleitoral na disputa entre Trump e Biden pode ser a maior desde 1908, quando 65% dos eleitores elegíveis do país votaram. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa está em quarentena em casa depois de entrar em contacto com um convidado que testou positivo para a Covid-19. O porta-voz de Ramaphosa disse que o presidente continua a trabalhar e que não apresenta nenhum sintoma. Outro presidente afetado pela Covid-19 é o da Argélia. Abdelmadjid Tebboune está a ser submetido a exames médicos num hospital na Alemanha, um dia depois do governo anunciar que ele foi internado, ou que ele tinha sido internado num hospital argelino,
após auto-isolar-se porque vários dos seus adjuntos e conselheiros tinham testado positivo para a Covid-19. Desconhece-se, contudo, se o presidente argelino testou positivo para a Covid-19. Enquanto isso, em termos de Covid, o número de mortes em África é agora de 42 mil, enquanto as infecções estão neste momento em 1.800.000, isto segundo dados oficiais. A África do Sul continua a ser o país mais afetado, segue-se o Egito, Marrocos, Argélia, Etiópia e a Nigéria. Entre os países africanos lusófonos, Angola continua a liderar em número de mortes e Moçambique em número de casos. Angola tem 275 mortos e tem cerca de um pouco mais de 10 mil casos. A seguir vem Cabo Verde com 94 mortos e 8.500 casos. Moçambique tem 91 óbitos e um pouco mais de 12 mil casos. Guiné-Bissau 41 mortos e 2.413 casos. E São Tomé e Príncipe registra oficialmente 15 mortos e 941 casos. Os Estados Unidos têm quase 227 mil mortes e 9 milhões de casos confirmados. Na Europa, uma onda crescente de novos casos do coronavírus levou os líderes da França e da Alemanha a imporem novos bloqueios para impedir a disseminação do vírus. As restrições foram anunciadas pelo presidente Macron e por Angela Merkel, enquanto ambas as nações lutam com um número recorde de novos casos de Covid-19 praticamente todos os dias, o que cria uma situação que levou os respectivos sistemas de saúde ao seu limite. No início de quinta-feira havia mais de 44,4 milhões de casos de Covid-19 em todo o mundo, incluindo mais de 1,1 milhões de mortes. E este é Washington Fora de Horas, quinta-feira, convosco está Ana Guedes. A Voz da América vai ter uma emissão especial na noite das eleições, que já será madrugada nos países para onde nós transmitimos, portanto, a partir das 4h30, tempo universal coordenado, portanto, TMG, até às 5 da manhã, TMG, nós vamos estar em direto com resultados, vamos ter analistas e vamos ter também participantes da campanha de Biden e de Trump. Portanto, esperamos que se juntem a nós via Facebook para esta emissão especial, uma emissão especial que também estará na rádio, e gostaríamos que prestassem atenção quer ao Facebook, quer ao nosso site, para verem em que frequência podem ouvir via rádio, não é? Via onda curta e onda média, esta emissão especial da Voz da América sobre as eleições presidenciais americanas 2020. Eleições que não são só também para a presidência, são também para o Congresso, há senadores, congressistas e temos também algumas eleições locais, estaduais. Portanto, Voz da América terá uma emissão especial, não esqueçam, no dia 4, que aqui em Washington ainda é o dia 3, que é o dia das eleições, e estaremos das 11h30 à meia-noite, hora de Washington, em direto no Facebook e também na rádio com uma emissão especial sobre as eleições americanas. Portanto, não esqueçam, vejam no nosso Facebook e também no nosso site www.voaportugues.com, onde pode ouvir a emissão de rádio especial e também a que horas estaremos no Facebook. Continuamos com notícias aqui na Voz da América. Nesta emissão de Washington Fora de Horas, uma emissão alternativa, como sabem, desde que estamos em teletrabalho, desde março. Esta é uma emissão que é feita todos os dias a partir de casa de cada um de nós, num sistema de rotação. Vamos então para a notícia. Os Estados Unidos advertem a Turquia contra tomar quaisquer medidas adicionais para operacionalizarem o seu sistema de defesa aéreo de fabrico russo, aliás, alertando que vai haver consequências, mesmo que isso coloque Ankara mais perto de uma aliança com Moscovo. As relações entre Washington e Ankara, que azedaram nos últimos anos, atingiram um novo nível, ou um nível ainda mais baixo, na semana passada, quando foi confirmada a testagem do sistema russo. Um funcionário do Departamento de Estado americano disse que há um verdadeiro risco de serem impostas novas sanções à Turquia e alertam os Estados Unidos que o uso de tecnologia avançada de radar russa pela Turquia pode comprometer os sistemas militares da NATO e pode potencialmente ser usado contra alvos da aliança na Turquia.
Aqui nos Estados Unidos, o FBI prendeu 5 pessoas em vários estados americanos ligadas a um esquema para forçar um ex-funcionário municipal chinês e a sua família, que residem nos Estados Unidos, a regressar à China, como parte da campanha anticorrupção conhecida como Operação Caça à Raposa. 3 outros, também acusados em conexão com este esquema, estão na China. Os réus enfrentam acusações de servirem de agentes ilegais da China e supostamente perseguirem adversários de Pequim em solo americano na tentativa de os forçar a regressarem à China. A China, entretanto, acusou hoje os Estados Unidos de ignorar factos básicos depois da prisão dos 5 agentes chineses. As relações entre as duas maiores economias do mundo já estão no seu ponto mais baixo dos últimos anos, ou décadas mesmo, com confrontos sobre comércio, tecnologia, pandemia do coronavírus e ainda direitos humanos, isto tudo muito relacionado com Hong Kong. A Operação Caça à Raposa foi lançada pela China em 2014 como parte da campanha anticorrupção, com o objetivo de prender milhares de funcionários e empresários chineses considerados corruptos e que tenham fugido para o exterior. Mas os críticos dizem que a ampla campanha anticorrupção também tem servido como uma forma de atingir os opositores do presidente Xi Jinping e da liderança do Partido Comunista Chinês. Na Tanzânia, um dia após as eleições, o principal candidato presidencial da oposição declara que não vai reconhecer o resultado eleitoral de umas eleições que ele descreveu marcadas por irregularidades. A contagem decorre em toda a Tanzânia, também no seu arquipélago semi-autónomo de Zanzibar, que também elege o seu próprio presidente e legisladores, e onde os primeiros resultados mostraram que a oposição perdeu lugares em alguns redutos tradicionais. A Comissão Eleitoral da Tanzânia diz que os resultados parciais mostram que o presidente John Magufuli, que concorreu a um segundo mandato, está à frente com mais de 80% dos votos. O principal candidato da oposição, Tundu Lissu, que segundo os resultados estava com 15% dos votos, declarou os resultados já como ilegítimos e instou os seus apoiantes partidários a manifestarem-se pacificamente enquanto pede à comunidade internacional que não reconheça o resultado. E antes de continuarmos aqui com notícias, de referir que devido a um sistema que eu estou a usar, é-me difícil ver quem são os nossos amigos internautas que estão connosco, mas dou as boas-vindas e os meus agradecimentos a todos aqueles que se juntaram a nós nestes últimos minutos para verem estas notícias e informação neste Washington fora de horas, e esperamos que, como sempre eu digo, que digam também aos seus familiares e digam aos vossos amigos que todos os dias a Voz da América, de segunda a sexta, quero dizer, a Voz da América está aqui 30 minutos com notícias e informações de todo o mundo e com concentração, claro, em África, onde vamos continuar a falar. Isto porque homens armados que sequestraram um americano no sul do Níger fizeram um pedido de resgate para a sua libertação. O nome do refém é Philip Walton. Ele é descrito como filho de um missionário que vivia no Níger, que foi sequestrado na segunda-feira à noite por 6 homens armados com Kalashnikov nos arredores de Massalata, que é uma aldeia que fica a cerca de 10 km da fronteira com a Nigéria. O Departamento de Estado americano disse que tem conhecimento de que há um cidadão americano sequestrado no Níger. Reforços de segurança foram enviados para a área para onde se supõe ter sido levado o americano, e há esforços também por parte dos serviços de segurança dos Estados Unidos e da Nigéria para garantirem a libertação do capturado. O Níger está sempre no centro, ou tem estado no centro de uma vasta e empobrecida região do Sahel, lutando contra uma insurgência jihadista que ceifou milhares de vidas e expulsou centenas de milhares das suas casas, e vários ocidentais estão a ser mantidos como reféns naquela região. E vamos agora, neste Washington fora de horas, falar do que está a ser trending, do que está a dar a falar nas várias redes sociais em que nós estamos também, como o Twitter, em que um dos principais tópicos trending de hoje é relativo ao cantor Wizkid. É um nigeriano que acaba de lançar Made in Lagos. O álbum conta com LMA, Burna Boy, Damian Marley R e muitos outros. O álbum já está no top 10 da Apple Music da Nigéria, e ainda no Twitter e ainda no campo da música, mas num âmbito um pouco diferente. A comunidade nesta rede social está a reagir à ideia de que Adele e Skepta estão a namorar.
Os dois artistas cresceram em Tottenham e Adele chegou a partilhar uma foto do rapper em maio no seu Instagram, mas ela própria negou recentemente os rumores de que há aqui um namorico num post no Instagram dizendo que continua a ser mulher solteira. No Facebook, o post mais popular a esta hora pertence à banda sensação feminina de K-pop, as Blackpink. Elas publicaram uma foto a anunciar que têm memes chiques e com estilo para que as fãs possam fazer downloads. A publicação valeu às Blackpink mais de 9.000 comentários e mais de 10.000 partilhas. É isto que a Voz da América vai ter que fazer, publicar uma foto. Parece que fotos têm muita badalada. No Instagram, Cristiano Ronaldo compete com as Kardashians. O jogador da Juventus partilhou um vídeo a treinar no que apresenta ser o seu ginásio. Lembrar que Ronaldo testou positivo para o coronavírus há cerca de 2 semanas e desde então tem estado em isolamento, mas sempre conectado aos seus fãs e à sua equipa. No vídeo que gravou, envia uma mensagem aos seus colegas de equipa e diz: "Força, rapazes!" Vale a pena dizer que o vídeo tem até ao momento mais de 27 milhões de visualizações, mais de 10 milhões de gosto e mais de 131 mil comentários. Cristiano Ronaldo lidera definitivamente o trending desta quinta-feira no Instagram. Kim Kardashian fez 40 anos e foi para uma ilha deserta com as suas irmãs. Uma das suas fotos com a descrição "Moças só querem apanhar sol" alcançou mais de 4 milhões de gosto e mais de 20 mil comentários. Está bem atrás de Ronaldo, mas surge como o segundo post mais popular no Instagram. No Google Trends, entre as pesquisas mais populares na Google, está hoje, na realidade, o jogo entre o Barcelona e a Juventus. A equipa de Ronaldo, que apesar da mensagem de força que ele lhe enviou, foi derrotada pelo Barça no jogo de ontem para a Liga dos Campeões. O jogo terminou com a vitória da equipa espanhola por 2-0. No YouTube, trending de hoje é um filme animado da Disney, Raya and the Last Dragon. Já alcançou mais de 9 milhões de visualizações e a sua saída só está prevista para março de 2021. Portanto, é um trailer que está a dar que falar. No website da Voz da América, como sabem, www.voaportugues.com, artigos também estão a chamar a atenção dos nossos internautas. Felipe Niusi diz que diálogo com a autoproclamada Junta Militar da Renamo já começou e diálogo entre a Junta Militar da Renamo e o Governo deve ser inclusivo, exige a sociedade angolana. Ora, aqui ficam 2 temas que nós gostaríamos que os nossos internautas, sobretudo os de Moçambique, dissessem o que é que pensam sobre este diálogo com a autoproclamada Junta Militar da Renamo e também a exigência da sociedade civil de que o diálogo deve ser inclusivo. Gostaríamos de saber o que é que vocês pensam. Gostaria também de saber o que é que os nossos internautas de Angola pensam sobre as afirmações feitas por João Lourenço relativamente à questão da manifestação e das responsabilidades que imputa à UNITA, ou que diz que a UNITA terá que se responsabilizar, e isto tem a ver com a questão da manifestação de novo. E isto quase a terminar de dizer que o nosso Angola Fala Só, neste momento, dedica-se muito à questão da saúde que é um dos grandes temas em todo o mundo devido à Covid-19, como sabem. E a convidada desta semana do Angola Fala Só é uma médica de clínica geral do Centro Médico ONAEP, que oferece assistência médica gratuita às comunidades. O nome dela é Olga Daniel. Portanto, vamos falar de saúde na comunidade. Portanto, se tiverem ainda perguntas ou comentários sobre saúde, ou se quiserem saber algum tema em especial desta médica de clínica geral, Olga Daniel, não se esqueçam, enviem-nos. O programa, como sabem, é pré-gravado devido aos problemas que nós temos em termos de sistemas para fazer esta emissão ao vivo, como é normalmente feita. Portanto, se quiserem, enviem-nos ainda via Facebook ou também nos podem enviar através do nosso WhatsApp perguntas ou comentários para a médica Olga Daniel sobre questões de saúde na comunidade. E não se esqueçam, o nosso número do WhatsApp é mais 908-652-4584.
E eu estou quase a terminar aqui com uma musicazinha que teve ali do meu telefone da casa em que alguém estava a tentar comunicar connosco, portanto ouviram o apito era do telefone, não é deste sistema do Facebook e portanto de todos vós se despede com um abraço cheio de sol, não de chuva como está lá fora. Ana Guedes, eu volto para a semana, não se esqueçam, amanhã está convosco o João Santa Rita para mais notícias e informação no Washington fora de horas em sistema alternativo. De todos se despede Ana Guedes com um grande abraço e votos de que estejam a ter um bom dia de quinta-feira. Então, bye bye.